Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conversa da Pan, o programa que nos ajuda a encurtar distâncias, a chegar no outro. Afinal, neste momento em que estamos vivendo, momento de tantas incertezas, mais do que nunca, a conversa passa a ser um instrumento de união. Ela nos conecta. Bora conversar então? Conversa na Pan com Patrick Santos. E o programa de hoje está recheado de bons papos. Logo na abertura, vamos falar de um vírus que vem se espalhando por muitos lares deste país. O bom é que, diferente do coronavírus, esse tem cura, o coronamacho. Quem vai explicar para nós essa história e qual é a cepa desse vírus é o Cláudio Henrique dos Santos, escritor, palestrante, autor do livro O Macho do Século XXI, o executivo que virou dono de casa e acabou gostando. No programa de hoje tem também uma conversa com Ed Renekiewicz, um importante líder evangélico do país que costuma ir na contramão de muitos de seus colegas de ofício, que cada vez mais misturam religião com política. O teólogo e pastor da Igreja Batista de Água Branca prefere trazer a religião, a fé, para uma dimensão mais libertária, do livre pensar, da espiritualidade. Neste papo falamos muito sobre o momento atual e o mundo, principalmente os ensinamentos que vamos tirar de tudo isso. Tem também uma conversa com um cara que caminha muito bem por duas vertentes da arte, a música e a literatura. Na música já são quase 40 anos nos palcos com uma das mais aclamadas bandas de rock do país, os Titãs. Na literatura, acaba de lançar o seu 10º romance, Dom, pela Companhia das Letras. Em quarentena, no interior do Rio de Janeiro, Tony Bellotto foi categórico em dizer que nunca mais será o mesmo depois que passar essa pandemia. Não tem como voltar igual do que estamos vivendo. É isso que ele disse no Conversa. Aliás, no Conversa da Pan deste sábado tem ainda um papo muito legal com Cacá Verá, escritor ambientalista e com muitos trabalhos voltados para difundir o saber ancestral das culturas indígenas. Como ele está vendo esse momento? O que podemos aprender com os povos originários sobre esses tempos tão difíceis como esse em que estamos atravessando? Tem ainda o Minuto Superação com meu querido amigo e colega de microfone, o José Luiz Tejon, e claro, as caricaturas do Érico San Juan, que humanizam aqui os convidados também do podcast 45 do Primeiro Tempo. Sabe aquela clássica estrutura familiar do homem mantenedor e da mulher dona de casa? Num país como o nosso, por mais que muitos achem que isso é coisa do passado, não. Está sim presente em muitos lares do Brasil. E em tempos de quarentena, em que estamos mais recolhidos, essa estrutura familiar tem gerado um outro vírus, não tão invisível como o coronavírus. O bom que pelo menos é um vírus que tem cura. É o coronamacho. Quem vai explicar melhor essa história e quais as cepas desse vírus é o Cláudio Henrique dos Santos, escritor, palestrante, autor do livro Macho do Século XXI, onde ele conta a sua história de largar um cargo executivo para virar dono de casa. História interessantíssima e o Cláudio Henrique está conosco aqui no Conversa da Pan. Ô Cláudio, que história é essa de coronamacho, cara? Que pelo menos tem cura, mas me explica aí, cara. Vai lá. Tem cura, mas dá para ver os sintomas, né? Basicamente, o coronamacho é aquele cara bom. Primeiramente, cumprimentar os ouvintes, agora telespectadores também, quem está assistindo a gente pelo YouTube. Mas, enfim, dá para perceber os sintomas, né? As mulheres, principalmente, percebem mais rápido os sintomas do coronamacho, né? O coronamacho é aquele cara que ficou em casa, está preso ainda, né? Tem muita gente trabalhando de casa ainda no Brasil inteiro. E aí o cara ficou preso dentro de casa e não sabe fazer nada lá, né? É aquele cara que nunca fez uma comida, eu também nunca tinha cozinhado até passar essa experiência. É o cara que não sabe onde está a lata de óleo, não sabe o que o filho come, né? Não sabe o que o filho veste. Começa a dar uma série de problemas dentro de casa, porque esse cara tá lá, mas também tá meio perdido, né? Então, assim, esses são os sintomas principais desse cara
que ainda está lá com a cabeça no século XX ali, aquela coisa de que eu tenho que ser o provedor, a minha mulher que cuida de casa e de filho, quando na verdade tarefa não tem gênero, né? Esse coronamacho, vamos dizer assim, é o menos não perigoso, que todo coronamacho é ruim, né? E ainda tem outros sintomas que aparecem, que é essa coisa de... A própria violência doméstica acabou crescendo muito, né? A gente sabe aí relatos aí de crescimento de 40%, 50% de casos na pandemia. Para você ter uma ideia, a organização, a ONU Mulheres acabou soltando um comunicado para todos os países para que redobrassem vigilância com relação à violência doméstica, Patrick. Para você ter uma ideia, durante a pandemia, alguns países registraram aumentos dos casos de feminicídio entre 75% e 200%. Então, é uma outra pandemia, vamos dizer assim, dentro da pandemia, e tudo causado pelo machismo. E agora, a gente começa a ver outros sintomas que vão aparecendo, ou vamos dizer, outras doenças que vão aparecendo, né? Tem corona-chefe, por exemplo. O que é o corona-chefe? O corona-chefe é aquele cara que ainda está com a cabeça também, né, num estilo mais, vamos dizer, mais antigo de liderar, e não percebeu que esses novos tempos, principalmente com as pessoas trabalhando de casa, né, a dinâmica toda do trabalho está mudando, né? Então, por exemplo, eu até fiz um texto recentemente dando dicas para você não ser um corona-chefe, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que o cara tem que entender é que vai ter criança na reunião, cara. Se não for participando da reunião, vai ser atrás da câmera, é criança brincando, criança chorando, pedindo o colo da mãe e do pai também, por que não? Porque os pais estão dentro de casa e tem que cuidar da criançada. Vai ter criança até mamando no peito, se bobear, né? Enfim, e tem chefe aí, as pessoas me escrevem, Patrick, então tem chefe que diz tem pessoas que dizem que o chefe manda mensagem lá mal criada no WhatsApp, olha, não dá para tirar a criança, ou se não, dá esporro na frente de todo mundo que está na reunião digital lá. Enfim, é um super constrangimento, mas nesse caso é um constrangimento para o próprio chefe lá, que né, não entendeu, uma pessoa insensível, não entendeu que a dinâmica mudou, né? E se a gente for pensar, já tinha isso antes, esse cara já estava no escritório, né? Não dentro do home office, mas estava no escritório, né? Então, assim, as pessoas tentam se organizar, mas é complicado, né, Patrick? Tá tudo junto e misturado dentro de casa. E acho que cada vez mais, né, a gente vai trabalhar remotamente, né? Eu acho que em várias áreas, enfim, isso veio para ficar, a gente de alguma maneira vai ter que se adaptar. Agora eu queria voltar um pouquinho pro coronamacho, Claudio. E é legal a gente, você deu uma pincelada mais ou menos o que é o coronamacho, mas a partir da sua história, né, você tem uma história muito interessante, que você escreveu esse livro, né, o Macho do Século XXI, que você tem uma experiência para estar falando sobre isso, né? Conta um pouquinho a sua história e de que maneira ela pode ajudar outros que estão nos ouvindo para tirar o cara do sofá, pô. Enfim, vamos sair do sofá aí. Conta um pouquinho a sua história e por que você escreveu esse livro, que acho que conversa muito com esse momento, né, cara? Pois é, o livro Macho do Século XXI foi exatamente a minha história do executivo que virou dono de casa, né? Eu, como falei aqui, eu nunca tinha fritado um ovo até os 38 anos de idade. De repente, a minha esposa recebeu um convite para ir trabalhar em Singapura. Eu tinha aberto já um negócio, mas estava trabalhando de executivo também. Larguei tudo para trás, tinha colocado todas as minhas economias, minhas energias, larguei tudo para trás. Mas eu achava que ia ter um visto de trabalho. E aí fui, não na boa, porque não foi fácil, mas fui. E aí, quando eu cheguei em Singapura, eu descobri que eu não ia ter um visto de trabalho. Virei um dono de casa compulsório. E no começo a experiência foi muito complicada, porque eu com essa cabeça de machão, né, de repente eu me vi ali cuidando da casa e cuidando da minha filha, enfim, eu tinha vivido a vida inteira dentro, vamos dizer, daquela caixinha dos homens, né, a gente coloca tudo aquilo que tá tudo errado, mas enfim, que é o que a gente cresce achando que é o que é ser homem. Então, por exemplo, o homem não pode chorar, tem que ser o durão, tem que ser o cara que trabalha, né, que sustenta a casa. Enfim, tem que ser aquele cara que tem a última palavra. E, de repente, eu me vi numa situação, foi praticamente um terremoto que passou na minha vida. Eu perdi o teto, perdi as paredes, perdi o chão. Mas aí foi muito bacana, porque deu para descobrir outras coisas. Deu para descobrir, por exemplo, que tarefa não tem gênero, que a gente tem... Eu comecei a enxergar
coisas que estavam na frente do meu nariz e que eu não conseguia ver, né? Por exemplo, essa enorme desigualdade que a gente tem de gênero na sociedade, isso vale para o mundo inteiro, né? E também descobrir que a gente, como homem, tem que assumir, sim, o mundo mudou e a gente tem que assumir, sim, outros papéis, porque todo mundo ganha com isso. E como tirar esse cara do sofá? Quais qual tipo de relação? Como é que a gente tem que trazer esse novo olhar? Como fazer ele entender tudo isso, né, Cláudio? Num país como o nosso, eu até disse aqui na abertura, é importante a gente ter essa compreensão, né? Fazer com que ele compartilhe, ainda mais num momento como esse, né? Em que todos estamos ali, de alguma maneira, tudo bem que a quarentena aos pouquinhos está sendo flexibilizada, mas de uma maneira geral, cada vez mais a gente vai viver ali no mesmo espaço, né? Como é que a gente tira esse cara do sofá? Como é que a gente faz ele passar a entender essa importância num país como o nosso, que a gente sabe, né, dessas desigualdades, o machismo de uma maneira geral. Fala um pouco sobre isso, se tem algum caminho, Cláudio. Acho que precisa de atitude, precisa se abrir, precisa de fato começar a enxergar as coisas, né? Eu faço palestras nas empresas e antes eu brincava, né? Falava assim, ó, gente, eu não quero que todo mundo vire dono de casa aqui, porque não dá, é impossível todo mundo virar dono de casa, mas vocês acreditam no que eu estou falando, que é verdade. Agora, a pandemia trouxe todo mundo para dentro de casa, né? E aí, essa necessidade de todo mundo se envolver no trabalho doméstico e no cuidado dos filhos, ela ficou escancarada. Então, é impossível, se o cara ficar sentado no sofá, ele não enxergar que realmente a jornada da mulher é uma jornada enorme. As mulheres ficam sobrecarregadas com a coisa de quem trabalha fora, né? Quem não trabalha também, que trabalha só em casa, cuidar de casa e filho dá um trabalho danado. Mas, enfim, quem trabalha fora, além de cuidar de casa e filho, ainda está dando um trampo fora, né? Então as mulheres reclamam de jornada dupla, tripla de trabalho, e é verdade, ela existe mesmo. Então quem está sentado no sofá ali, só não enxerga se não quiser. Então, para não ficar sem graça, começa a fazer as coisas, cara. Vai pegar lá a vassoura, tirar o pó do chão, né? Tem cara que fala, mas nunca fiz nada. Eu também nunca tinha feito nada. Fui aprender a fazer coisa até pelo YouTube. Mas, assim, o jeito de mudar é você começar a fazer. Bem feito, mal feito, não importa. Né? Não sei cozinhar, aprende, cara. Outro dia um rapaz me escreveu, contou uma história, até fizemos um vídeo lá que achei tão bacana. Ele não sabia fazer nada em casa, a mulher dele sofreu uma doença super complicada lá, ela não podia fazer nada em casa, ele foi aprender a usar a máquina de lavar, ela ligou para ele pela uma chamada de vídeo, porque ela não conseguia chegar até a máquina de lavar, e foi ensinar ele por chamada de vídeo, ela no quarto, ele na lavanderia, foi ensinar o cara a lavar a roupa, cara, que o cara não sabia fazer nada. Enfim, tá cheio de gente assim, mas tudo bem, não tem problema. Vamos olhar para frente agora, né? Não adianta ficar agora chorando aí o leite derramado. Mas dá para mudar, sempre é tempo de mudar. É, claro. E até porque agora tá sem futebol, tem muita coisa que não... Então tempo tem, né, pra gente aprender, enfim. Tem essa coisa esses rótulos, né, que a gente ao longo da vida, acho que o homem tem essa coisa, essa predisposição a uma série de coisas, e eu acho que tem muito aprendizado. Agora, Cláudio, você acha que isso está mudando? Você que frequenta aí nas suas palestras, você vai muito em empresa, chão de fábrica, né? Você leva esse conhecimento da sua história nessas suas palestras. Você acha que essa percepção está mudando, cara? Você acha que tem algo legal surgindo ou ainda não? O Brasil ainda está muito longe de algumas culturas que já têm isso mais próximo. Como é que você vê, cara? Eu acho que não sei te dizer se está mudando. O que eu vejo mais ainda são as mulheres se queixarem que estão absolutamente sobrecarregadas. O que eu acho que dá para dizer de verdade é que as mulheres começaram a reagir de verdade e passaram a deixar de tolerar alguns comportamentos. E eu acho que essa situação que a gente viveu agora com a pandemia vai ser um pouco um divisor de águas, porque se o cara não acordar, realmente fica muito mais difícil esse relacionamento, né? Você está lá o tempo todo dentro de casa e praticamente é uma pessoa que, em vez de dividir as tarefas, você está atrapalhando lá. É quase que uma criança a mais dentro de casa para cuidar, né?
Então, eu acho que tem sim um movimento, acho que os mais jovens já têm uma cabeça um pouco mais arejada, mas a gente ainda tem muito machismo em todas as idades, né? Mas eu acho que ainda a gente está vivendo um processo e a pandemia, embora seja triste em todos os aspectos, nesse sentido é uma oportunidade mesmo para repensar, inclusive a forma que a gente se relaciona dentro da casa da gente, enfim, eu acho que é uma oportunidade boa, no mínimo, para botar a bola no chão e começar um jogo de outra maneira. Você me perguntou se eu acho que está mudando, eu desconfio, Patrick, que ainda é muito complicado. Por exemplo, eu fui fazer uma pesquisa e descobri que o termo no Google, quando o pessoal foi pesquisar lá o termo divórcio online gratuito, o número de acessos, a pesquisa cresceu 9.900%. Meu Deus! Né? Pois é, as pessoas estão pensando em divórcio. É lógico que relacionamento não é só aquela questão de como é que o homem e a mulher estão dentro de casa, como é se o homem ajuda ou não em casa, mas eu não tenho dúvida que já tem uma grande influência aí dessa coisa de corona macho. Ninguém quer ficar com corona macho mais do lado, ainda mais agora, que as pessoas vão começar mesmo, talvez uma boa parte das pessoas vão definitivamente começar a trabalhar de casa, enfim. Eu acho que já é um momento de mudança. Só para você ter uma ideia, o próprio número do Google ainda. Entre fevereiro e abril, a gente teve o número de divórcios físicos caiu 43%, porque as pessoas estavam isoladas, mas a pesquisa pelo termo divórcio mais que dobrou. Então, eu acho que sim, as pessoas estão revendo também seus relacionamentos e estão revendo as maneiras como elas querem continuar a vida delas daqui para frente. E com certeza vai passar por uma construção de novos modelos, a começar da casa da gente. Tomara, até porque é mais do que necessário e mais do que a hora, né, disso tudo mudar. Cláudio Henrique, muito obrigado pela tua entrevista, pelo teu papo. Quem quiser conhecer um pouquinho a história do macho do século XXI, o livro, você tem uns vídeos também no YouTube muito legais, né, onde você conta um pouco, você mescla, né, a sua história com o seu olhar sobre tudo isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, qual que é o caminho, cara? Olha, o canal do YouTube é Macho do Século XXI, que é o mesmo nome do livro, né? E no Instagram, nas redes sociais, em qualquer lugar você me acha como Macho do Século XXI, só no Instagram que é Macho Século XXI. Passa lá, que tem muita reflexão bacana, mas enfim, tem muito convite para os homens, principalmente, para começarem a mudar de atitude, para a gente, de fato, ter uma vida com mais respeito, mais justiça entre homens e mulheres. Nunca é tarde para a gente mudar e acho que quem for visitar lá vai ficar feliz com o que vai ver. Sem dúvida nenhuma. Cláudio Henrique dos Santos, muito obrigado pela participação aqui no Conversa da PAN. Grande abraço, querido. Abração para todos aí em casa. E não esquece, né? Corona macho, saia do sofá. É isso aí. Valeu. Saia do sofá. Valeu, Claudio. Bom, nesta semana eu conversei com um dos mais importantes líderes evangélicos do país, o pastor Ed Renekiewicz. Ele costuma ir na contramão de muitos de seus colegas de ofício que cada vez mais misturam religião com política. O teólogo e pastor da Igreja Batista de Água Branca prefere trazer a religião, a fé, para uma dimensão mais libertária, do chamado livre pensar, da espiritualidade. Neste papo que tive com ele, e o que ele voltou, eu vou trazer um trecho aqui dessa conversa para vocês, o Ed Renekiewicz se mostrou muito preocupado com a situação das pessoas mais vulneráveis do país em meio a essa pandemia. Para ele, o coronavírus descortina o tamanho da nossa desigualdade social, além de nos mostrar muitas coisas, entre elas que a morte nos ensina a viver. Vamos ouvir um trecho dessa conversa e o que ele pensa sobre tudo isso que está acontecendo. Tem um olhar muito pessimista a respeito do comportamento da humanidade, das sociedades que a gente constrói. Meu olhar é razoavelmente pessimista. Eu acho que a gente vai voltar a um normal, um degrau acima ou abaixo. Nunca voltaremos ao mundo que nós tínhamos e não seremos mais as mesmas pessoas depois de viver uma pandemia. Mas a tendência é nós voltarmos muito próximos daquilo que nós éramos. Muito embora o mundo à nossa volta
possivelmente vai mudar bastante as nossas dinâmicas de relacionamentos, as nossas dinâmicas de negócios, as nossas dinâmicas de aprendizado, de comunicação e tudo mais, mas eu acho que nós ainda não sabemos que mundo nós vamos receber de volta quando essa pandemia passar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, há muita gente que está perdendo muito dinheiro com os negócios que estão quebrando, com a dificuldade de sustentação do seu empreendimento, das empresas, mas há muita gente que está ganhando muito dinheiro exatamente por conta da pandemia. Então, há um deslocamento de riqueza. Tem gente empobrecendo e gente enriquecendo. Há muitas famílias que estão sendo reconfiguradas. A gente viu começar a acontecer na China um alto índice de divórcio ali no calor da pandemia. Então, famílias sairão da pandemia reconfiguradas. Casais terão se divorciado, nós teremos uma nova dinâmica de funcionamento familiar. Penso que a história mostra que nós tomamos alguns sustos com as tragédias, os tempos de exceção, com as pestes que nós vivemos, com as guerras que nós vivemos, com o holocausto que nós vivemos, mas nós continuamos uma sociedade muito violenta, nós continuamos uma sociedade muito competitiva, pouco solidária e muito competitiva, né? Então, por exemplo, com tudo que a gente tem falado de racismo, com tudo que a gente tem falado do genocídio das populações empobrecidas e das vidas pretas, a gente tem escravidão hoje no mundo como nunca tivemos antes, em proporções ainda alarmantes. Isso demonstra que ou nós temos dificuldade de aprendizado ou nós temos interesses que se retroalimentam das tragédias, e isso é muito conflitivo. Por outro lado, eu acho também que a pandemia, ela nos colocou de frente, como eu estava dizendo antes, nos colocou de frente com a nossa vulnerabilidade. O vírus, ele infelizmente teve esse poder letal, que pegou pessoas jovens, pessoas idosas, pegou pessoas de todas as classes sociais. O vírus fez um corte transversal na nossa sociedade. E isso demonstra que todo mundo está sujeito a essa fatalidade. Então, a nossa vulnerabilidade está posta diante de nós. Isso faz com que algumas pessoas corram para as soluções mágicas da religião, faz com que algumas pessoas corram para o lado extremo, que é o do ceticismo religioso, briguem, fiquem de mal com Deus, onde estava Deus, da mesma forma que o pessoal no pós-guerra perguntava como falar de Deus depois do Holocausto, né? Principalmente os filósofos e os religiosos do judaísmo falaram como falar de Deus depois do Holocausto. Talvez muita gente vai se perguntar como falar de Deus depois da pandemia. Né, o sofrimento gera, por um lado, a busca do sagrado e do divino, mas também gera um ceticismo, um agnosticismo, um ateísmo. Então, eu vejo tudo isso. E também vejo com muita expectativa positiva um suplemento de solidariedade e de generosidade. A gente compreender que o que acontece na China reverbera no Brasil, o que acontece na Europa reverbera nos Estados Unidos, na América do Norte, o que acontece na África reverbera, sabe? Nós vivemos como diz o Gilberto Gil, né? Antes a Terra era grande e o mundo era pequeno, agora a Terra é muito pequena. Agora a Terra ficou pequena, né? E a gente sofre igualmente. E o senso de solidariedade, de que nós estamos num planeta pequeno, eu tenho expectativa de que isso traga para nós algum aprendizado e algum suplemento de generosidade e de bondade, né? A decisão ela é muito pessoal, né? Acho que cada um toma suas decisões, tem o seu olhar, né? Enfim, tenho certeza que muitos vão olhar dessa maneira, mas é muito forte tudo isso que a gente está vivendo, né? Porque tem que ter algo de transformador, né, pastor? Eu fico pensando um pouquinho, qual outro momento da nossa história a gente vai se deparar com algo que mexe com todos ao mesmo tempo, né?
você citou um pouquinho essa coisa da gente estar interligado, né? O que acontece na China, em poucas horas está aqui no Brasil, né? Mais do que nunca, a gente está conectado uns aos outros, né? Esse planeta em todos os sentidos, né? Então, é uma oportunidade para a gente olhar, né? Acho que assim, e olhar com tempo, que eu quero dizer, porque de alguma maneira o mundo ainda está parado, né? Para ver de que maneira volta para esse segundo tempo, né? Então eu fico pensando um pouquinho, né? De que maneira, qual outra oportunidade, se não essa, talvez, coletiva, para essa mudança, né? E ao mesmo tempo, você citou um pouquinho lá no começo que talvez tenha até uma certa desesperança dessa questão, né? Não vê com tanto otimismo, digamos assim. O que é isso? É o humano? Isso somos nós, de alguma maneira? A história nos construiu dessa maneira também? Enfim, fala um pouquinho sobre essa questão também. Eu acho que as duas coisas, Patrick, porque na minha leitura da realidade, na minha forma de compreender o humano, eu penso que o pendor, a tendência humana, o ser humano entregue à sua própria sorte, ele pende para o egoísmo, ele pende para o etnocentrismo, ele tende para o corporativismo, sabe? Há necessidade de um despertamento, de uma conversão, de um alumbramento, de um encantamento, de uma experiência de trombada, para que o ser humano deixe de olhar apenas para si mesmo, né? Então, a vida humana, ela ganha sentido quando o ser humano encontra algo fora de si e além de si a que se dedicar. A maioria dos seres humanos dedica-se a si e a algo em si mesmo, para o seu próprio mundo, no máximo para os seus, para a sua família, para a gente do seu próprio sangue. Para que as pessoas ganhem uma experiência humana mais fraterna, mais abrangente, é preciso de um encontro. Eu acredito que o Freud costumava dizer, ou dizia que para que haja uma transformação, a gente tem que ter uma experiência de quase morte, a gente tem que se apaixonar, a gente tem que ter uma conversão religiosa, ou a gente tem que fazer psicanálise. São essas 4 coisas que mudam a trajetória de uma pessoa, sabe? É ter uma trombada na vida. E para muita gente, a pandemia não está sendo suficiente para dar a trombada. Inclusive, tem muita gente que acha que a pandemia não é uma coisa tão séria assim. Tem muita gente que o mundo não mudou muito, então, acho, como você disse, os aprendizados, eles são mais individuais. Os aprendizados coletivos, eles demoram um pouco mais de tempo para a gente assimilar. Perguntaram uma vez para o Eric Hobsbawm, o historiador, o que ele achava da Revolução Francesa, ele falou, é muito cedo. Então, eu acho que é muito cedo para a gente ficar fazendo exercício de aprendizados e de como será o mundo depois da pandemia. É um exercício, na minha opinião, muito mais de adivinhação do que de análise de tendência, né? Agora, aprendizados pessoais, eu acredito que sim, significativos, mas coletivos eu acho que demora um pouquinho mais de tempo da gente assimilar. Tem um pouco isso, a gente ou é pelo amor ou pela dor, né? Que a gente, a por exemplo, modo, né? se transforma, né? E acho que... mas eu reforço um pouquinho a questão da oportunidade, porque... a morte, ela sempre existiu, né? Sempre fez parte. Aqui, nas nossas rotinas, nas nossas vidas pré-coronavírus, digamos, a gente não olhava muito para ela, né? Tinha um caso ou outro ali, mas não fazia parte da nossa rotina. Tínhamos ali as nossas vidas, imprimíamos a velocidade que queríamos para as nossas vidas e como você bem se referiu, a gente fica muito fechado no nosso pequeno mundo, no máximo ali na família, 2, 3, não mais numa amplitude, né? O vírus, pelo menos quando surgiu ali, né, enfim, a grosso modo, ele escancarou a morte, né? Ele trouxe a morte muito próxima da gente, né? Tanto que foi aquela loucura de todo mundo se recolher,
né? Se a gente pensar as 2 primeiras semanas, você saia na rua, nós estamos aqui na Paulista, não via carro, né? Porque foi deparar com a morte, né? Muito próximo. Aí o tempo foi passando, talvez as coisas vão vendo. Mas esse olhar sobre... A morte, ela é transformadora nesse aspecto, né, pastor? Acho que quando a gente entende essa nossa finitude, a nossa fragilidade, de alguma maneira, como você está falando, ela é transformadora também, né? Por isso que eu falo do amor ou pela dor, né? Eu acho que tem esse aspecto, né? Eu acho, Patrick, que a morte, ela tem uma capacidade de deixar as coisas mais nítidas. É como se a gente vivesse um pouquinho no mundo embaçado, né? E a iminência da morte, a possibilidade da morte, faz com que a gente faça algumas transições valorativas entre o efêmero e o perene, entre o supérfluo e o essencial, entre aqueles valores que são desconsiderados, porque a gente sempre acha que vai ter tempo para resgatá-los e a gente vai buscar o que a gente considera prioritário, porque o senso de finitude, quando a gente toma essa consciência, a gente vê que a ampulheta do tempo, alguém virou a ampulheta do tempo e o nosso tempo começou a cair. E a pandemia trouxe isso muito claro. Eu, por exemplo, nos primeiros dias, você estava falando aí dos primeiros dias, eu acordei de madrugada, uma madrugada com taquicardia, e eu me peguei pensando o seguinte: será que eu vou contrair esse vírus? Se eu contrair, será que eu vou ser assintomático? Se eu não for assintomático, será que eu vou ter que ir para o hospital? Se eu for para o hospital, será que eu vou ter que ir para uma UTI? Será que na UTI eu me recupero depois de 20 dias ou eu morro? Sabe, eu de madrugada pensando isso, poxa, a morte bateu na minha porta e me exigiu tomar providências e dar uma resposta para ela. Então eu acho que a gente vive num mundo meio embaçado, a gente vive meio anestesiado, a gente vive meio que num piloto automático e a iminência da morte, a consciência da finitude é um acender de luz, assim, sabe? Uf, e aí você enxerga o mundo como ele deve ser, você toma lugar e você toma providências para administrar suas prioridades. Então, por exemplo, na pandemia, muita gente se reconciliou, muita gente se reencontrou. Se teve a agudização de crises crônicas, também houve uma reconciliação acelerada. Eu não posso passar por isso sem fazer as pazes com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, sem me reconciliar com a minha família, sabe? Os filhos que estavam negligentes com os pais idosos se mexeram, tomaram providência. Então, todos esses são frutos bons da coisa ruim que é a morte, né? O que eu queria te perguntar, de que maneira que essa relação com o tempo pode nos ajudar a entender isso, Pastor Ed? Essa possibilidade de repensar o tempo de uma outra maneira, ele é esclarecedor em alguns aspectos da gente entender, por exemplo, que o mundo que a gente... Agora se fala muito no novo normal, né? Esse é o novo normal. Mas será que aquilo que a gente estava vivendo era normal? Eu me fiz muito essa pergunta quando eu vinha num ritmo muito acelerado de vida. Será que aquilo era o normal? Será que a gente não pode ter o normal não seria uma outra questão? Fala um pouquinho dessa relação com o tempo, da normalidade, o jeito que a gente vivia antes, será que era o certo? Queria te ouvir um pouco sobre essa questão. Sabe, os gregos tinham 3 palavras para referir ao tempo. A primeira é essa que a gente usa no cotidiano, que é Cronos, o deus grego Cronos, né, que come seus filhos, inclusive. O Cronos é o tempo do relógio, é o tic-tac, é o tempo mensurável, que minutos, horas e semanas, meses, tal. O Cronos é o tempo que a gente marca. Então nós nos encontramos aqui no Cronos, marcamos a hora de a gente se encontrar e a gente se encontrou na hora certa. Mas os gregos também tinham outras 2 palavras, uma que é kairos e outra que é aion. Aion é o tempo eterno, é quase que o fora do tempo. O Santo Agostinho falava do aion como o tempo divino, que é
o presente, o eterno presente, né? É o presente. Deus não tem passado, presente e futuro. Deus está no eterno agora. É esse aion, é o tempo divino. E o kairos, que na teologia e na tradição da teologia é o tempo divino, o tempo eterno que se encontra com o cronos e abre janelas de oportunidades. O kairos é um tempo qualificado. Por exemplo, tem o kairos chamado lua de mel. Quanto tempo demora a lua de mel? Quanto tempo dura uma lua de mel? 6 meses? 2 meses? 3 anos? Uma semana? Quanto tempo dura a lua de mel? Por exemplo, diz assim, ele é recém-casado. Quanto tempo é o recém-casado? Ele teve um pai. Quanto tempo dura a novidade da paternidade, da maternidade, né? São blocos. Quanto tempo dura a adolescência? Você não mede a adolescência no cronos, é no kairos. Então, o que está acontecendo na pandemia é que o nosso cronos foi invadido pelo kairos, abriu uma janela de oportunidade. Nós estamos na pandemia. Quanto tempo vai durar essa pandemia? Quando é que a gente vai sair dela? E vai dizer assim, olha, já estamos no pós-pandemia. Quanto tempo vai demorar para a pandemia ficar velha e a gente falar dela como uma coisa que já não nos influencia e nos afeta mais? Então, nós estamos vivendo um kairos. O kairos é o tempo prenho de possibilidades, é o tempo prenho de oportunidades, é o tempo da atenção. E como você estava falando do segundo tempo da vida, né, quanto tempo dura o primeiro tempo? 45 minutos é um número simbólico. Mas quanto tempo? Tem gente que demora 70 anos para ter um choque e mudar. Tem gente que tem um choque e muda com 40, com 25, porque o kairos da mudança é diferente para cada pessoa. E eu acho que pensando no tempo, nós seres humanos, nós temos que fazer, eu acho que são 3 viagens concomitantes, a gente tem que fazer 3 viagens. Uma é uma viagem para fora da gente, é uma viagem de conquistas, é uma viagem de descobrimento, de vocação, de localização no mundo, como é que eu vou ganhar a minha vida, como é que eu vou me posicionar nesse mundo, em que bairro eu vou morar, que carro eu vou ter, eu vou construir o meu mundo. A viagem para as conquistas. A conquista do conhecimento, a conquista do patrimônio, a conquista de um romance, a conquista de uma família, a gente está conquistando. A outra viagem é uma viagem para dentro, de autodescoberta, de discernimento, de autoaceitação, de reconciliação com a própria história, de revisitar as origens, de me afirmar quem eu sou, para que eu não corra o risco de ser uma réplica ou um clone do meu mundo, da minha época, para que eu não cumpra na minha vida scripts de terceiros, profecias do meu pai, da minha mãe, projeções da minha família, da minha cultura, da minha religião. Então eu tenho que encontrar minha autenticidade, né? E uma outra viagem que eu digo que é para cima, que é com o sagrado, com o divino, com a espiritualidade, com a transcendência, com a eternidade, com o perene. E nesse jogo de viagens, talvez a coisa mais importante que a gente tenha é o privilégio e a responsabilidade de observar quem são os nossos companheiros de viagem. Com quem a gente viaja? Por exemplo, o seu par romântico, sabe, o amor da sua vida. Se você tem filhos ou não tem, se você tem seus pais, que amigos você constrói, que comunidade você constrói. E essa teia, Patrick, essa teia de afetos, ela é muito determinante das 3 viagens. Daquilo que eu conquisto, da minha autoafirmação como pessoa e da experiência que eu tenho com o sagrado. Porque as pessoas participam dessas nossas 3 viagens, direta e indiretamente.
Então, a minha expectativa, voltando ao início da nossa conversa, é que esse tempo pandêmico seja um tempo de redescoberta de afetos, de revalorização de afetos, sabe? Por exemplo, do que a gente está sentindo falta? Nós estamos sentindo falta de pessoas, Patrick. A gente tem saudade. A pandemia trouxe para nós a saudade. Claro, a gente sente falta de fazer algumas coisas, mas no fundo, a gente sente falta de pessoas, de encontrar os nossos amigos, a nossa família, de encontrar pessoas. Então eu acho que se eu tivesse que escolher um grande fruto da pandemia, seria um mundo onde os afetos são tratados de uma maneira mais cuidadosa, de uma maneira sagrada, de uma maneira divina, né? As nossas relações humanas de amor, né? Aí o papo com o Ed Renekiewicz, que papo muito legal, você acompanhou aí um trecho dessa conversa, mas nós falamos sobre muitos outros assuntos. Aliás, se você quiser, a entrevista completa está no podcast 45 do Primeiro Tempo. Aliás, eu vou deixar o link dessa conversa lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, e aí você pode ouvir essa entrevista completa com Ed Renekiewicz, o teólogo, o pastor, enfim, tem muitos ensinamentos nessa conversa. Chegou a hora do papo com o Cacá Verá, escritor, ambientalista e de muitos trabalhos voltados para o difundir do saber ancestral das culturas indígenas. Como é que ele está vendo esse momento? O que podemos aprender com os povos originários sobre tempos tão difíceis como este em que estamos atravessando? Eu separei um trecho dessa conversa que tive com ele, tem muito aprendizado com as culturas indígenas. Fala aí, Cacá Verá. Quando você olha pelo ponto de vista da natureza, da terra, né, para a natureza e para a terra, não tem sido uma coisa ruim, né? Eu tenho visto imagens, escutado notícias, né, do quanto uma boa parte da natureza se recompôs, águas, mares, rios, qualidade do ar, qualidade do solo, né, qualidade do espaço, da atmosfera da Terra, né? Então, tem, talvez, até de uma maneira difícil de dizer, de algum modo, tem também um reequilíbrio, uma regeneração nessa história, né? Tem esse impacto sobre nós todos, mas também tem um lado regenerativo nessa história, quando você olha além do reino humano, né? Além de nós, né? Seres humanos, né? Então a gente está vivendo essa dimensão, né? Dual. É claro que as atenções não estão diretamente para o lado mais ecológico e de sustentabilidade, de regeneração dos ecossistemas que tem provocado, está sendo pelo lado, e claro, né, tem que ser, né, por esse lado de urgência, de emergência, de intensidade que nós estamos vivenciando, né, e esse debate onde uma pequena parcela querendo focar mais no lado econômico e uma outra grande parcela focando mesmo naquilo que precisa ser focado, que é a questão da restauração, né, da nossa saúde física, saúde psíquica, né? Então, isso tudo, né, eu tenho também vivido, né, passado, mas eu atento para essa outra dimensão também, né? Eu acho que é importante olhar essa outra dimensão. Agora, desse ponto de vista que você está falando, Cacá, mais ou menos como a Terra agora parece que ela está respirando melhor, né? Ela está mostrando um pouco, talvez, nesse sentido. E a gente sabe, né, a ligação que os povos indígenas sempre tiveram, essa relação muito mais direta com a natureza, né? Os deuses estão ali na lua, no sol, na floresta, né? Tem toda uma relação muito próxima na sua existência com a natureza. De que maneira a gente pode aprender muito nessa dimensão com os povos indígenas, Cacá, por esse momento que a gente está atravessando, né? De que maneira ele pode nos ajudar muito essa relação, a gente passar, melhor dizendo, ter uma outra relação com esse nosso entorno, com a natureza.
com esse, agora, como você disse, respirar da terra de uma maneira geral? O que a gente pode aprender? Olha só, do ponto de vista da visão de mundo, né, dos povos indígenas de um modo geral, essa pandemia está demonstrando para nós, enquanto humanidade, um princípio fundamental que tem no sistema de crença, né, no sistema de valores da cultura indígena. E esse princípio é o princípio da interdependência, que diz o seguinte, né? Todas as culturas indígenas têm até então aquilo que era uma crença na visão de estudiosos, na visão de antropólogos, a ideia de que tudo na Terra está interligado, todas as coisas são interdependentes. E o que acontece com algo ou com alguém, não só no reino humano, mas nos demais reinos, mineral, vegetal, animal, o que acontece com algo, alguém, num determinado ponto ou lugar, afeta a toda a comunidade, né, toda a comunidade planetária, toda a comunidade humana. Isso é algo, esse princípio é algo que até pouco tempo atrás, era tido mais como uma crença do que como um princípio, né, possível de ser percebido, né? Não sei se você conhece, mas existe, por exemplo, uma informação num diálogo, numa carta que um grande cacique, na época da colonização dos Estados Unidos, escreveu, quando os invasores lá daquelas terras, hoje chamado Manhattan, queriam comprar as terras do povo seátrio, ele disse assim: como é que você quer comprar essa terra? Essa terra não é nossa, a terra não nos pertence, nós é que pertencemos à terra. E, além do mais, nós estamos aqui para cuidar dela porque ela nos cuida. Né? Em nossa crença, nós dizemos que o que acontece à terra, acontece aos filhos da terra. Então, ele escreveu isso daí há mais de 2 séculos atrás, né? quase 3 séculos atrás, e muita gente achou que era algo poético do sistema de crença, mas isso é um princípio da natureza maior, né? O que acontece num ponto reflete em todo lugar. Aí, a pandemia, infelizmente, de uma maneira dolorosa e pelo sofrimento, está demonstrando como é que é isso, né? No entanto, isso acontece com outras coisas também, né? Uma floresta que é derrubada na Amazônia interfere no clima e no equilíbrio de todo o planeta. Não é porque a Amazônia é mais importante do que outra floresta, né? Qualquer floresta devastada vai interferir, o resultado, o impacto climático vai interferir no planeta todo. E nós estamos falando disso há muito tempo, eu digo assim, nós, povos indígenas, né? Mas também já há alguns estudiosos ecologistas, assim, né? E não ecologistas também. Então, uma das coisas que a sabedoria indígena pode oferecer nesse momento é justamente para que as pessoas reflitam sobre essa realidade da interdependência, né? Para quê? Para que refletir isso? Porque a partir desse princípio existe uma outra ideia que está por trás disso, que está presente na crença indígena, que é o seguinte: o que eu faço agora, o trabalho que eu realizo, a ação que eu realizo, o trabalho que eu realizo nessa terra, né, na minha vida, no meu mundo pessoal, ele vai ter impacto, então, para todas as minhas relações. Então eu tenho que pensar muito bem sobre aquilo que eu realizo no mundo, né? Seja as coisas pequenas, seja as coisas grandes, né? E a outra coisa também, só para me fechar esse raciocínio, para passar para você, é em relação à questão da vida, né?
da vulnerabilidade que é a vida nessa dimensão material, nessa dimensão física, e essa vulnerabilidade faz com que nós tenhamos que cuidar muito de nós mesmos, e uma das maneiras de cuidar de nós mesmos é realmente mantendo o ar limpo, a água limpa, a terra fértil, né, a terra sem veneno, porque esses elementos, o ar, a água, a terra, são eles que garantem a nossa imunidade, a nossa vitalidade, são eles que equilibram essa vulnerabilidade que nós temos enquanto organismo físico, né? Então, eu coloco esses 2 pontos como algo para a gente refletir agora nesse momento assim, né, de pandemia. Que legal a conversa com o Cacá Verá, um cara incrível, ele tem livros que ele fala, conta um pouco essa história, né, toda a relação que ele tem com os povos indígenas. O papo tá muito legal e eu trouxe aqui um trecho no Conversa da Pan com o Cacá Verá. Agora tem uma conversa com um cara que caminha muito bem por 2 vertentes da arte, a música e a literatura. Na música já são quase 40 anos nos palcos, com uma das mais aclamadas bandas de rock do país, os Titãs. Na literatura, acaba de lançar o seu 10º romance, Dom, pela Companhia das Letras. Em quarentena, no interior do Rio de Janeiro, Tony Bellotto foi categórico em dizer que nunca mais será o mesmo depois que a pandemia passar. Não tem como voltar igual depois do que estamos vivendo, disse ele nessa entrevista, que eu separei um trecho para a gente ouvir aqui no Conversa da Pan com Tony Bellotto e de que maneira ele está enxergando tudo isso que está acontecendo. Fala, Tony! Claro que é terrível esse momento que a gente está passando, todas essas mortes, essa dificuldade. Era melhor que nunca tivéssemos ter que passar por isso. Mas, se fica um ensinamento, é como um vírus invisível, né, que a gente não consegue ver, desprovido de qualquer intenção, né? Ele simplesmente está existindo, né, como essas forças da vida, né, da natureza que se impõe ao homem. Como é que um vírus tão pequeno consegue mostrar para a gente, deixar nua na nossa frente a imagem da nossa fragilidade humana? Então, quer dizer, a gente vai se iludindo nessa sociedade que a gente construiu. Eu acho que é preciso que em alguns momentos a gente se iluda mesmo, porque o homem vai criando essa falsa ilusão de que ele domina o mundo, de que é possível a gente, né, criar uma sociedade segura, uma sociedade, enfim, ilusoriamente produtiva e tal, só que a gente vê como ela é frágil e como no fundo nós somos assim, indivíduos numa luta obcecada pela sobrevivência o tempo todo. A história do ser humano é essa, é lutar contra essas forças da natureza, cada hora é uma coisa diferente, mas sempre tem alguma coisa, e a gente tem que lutar e comprovar nossa capacidade de adaptação e de superação, e a gente vai se mantendo vivo. Então, acho que assim, a grande lição é que esse vírus deixa claro para a gente como a gente é frágil. E isso é importante, eu acho. Que você vê só, a gente não tem um remédio contra esse vírus, não tem uma vacina, e o que a gente descobriu até agora, que são as coisas mais eficientes contra ele, são o isolamento que estamos praticando e a solidariedade. Olha que beleza a gente descobrir como é importante a gente, ao mesmo tempo que a gente está sozinho, a gente tem que estar junto, tem que estar pensando no outro, tem que estar considerando o outro. A gente tem feito isso muito pouco, né, nos últimos tempos. Então, eu acho que tem uma lição legal aí. A gente é que precisa entender isso e depois saber como aplicar isso quando as coisas voltarem ao normal, né? E exatamente isso. Você acha que... eu concordo contigo, eu acho que... Eu percebo também no meu entorno, as pessoas estão tentando um olhar um pouco mais de solidariedade, pelo menos entender um pouco o outro no momento que... E quero falar muito do seu livro, que eu acho que ele traz um retrato de um Brasil também, que acho que agora está sendo escancarado, mas eu quero deixar isso um pouquinho mais à frente. Você acha que... É claro que a decisão é pessoal, né, Tony? Cada um é cada um, enfim, não dá pra gente pensar coletivamente, mas não é que não dá pra pensar, deveríamos pensar, mas a decisão é de cada um. Você está mais otimista? Você faz parte dessa corrente que acha que a gente pode mudar como sociedade, como valores, como olhares a partir de tudo isso? Ou você faz parte também de uma outra corrente? Eu tenho ouvido muita gente aqui, olha, eu acho que não, daqui a pouco volta tudo ao normal, 2, 3 meses, daqui a pouco tá todo mundo em festa. Por que estrada você caminha, cara? Como é que você se posiciona aí?
Como tudo na vida, eu fico numa posição ambígua, porque eu gostaria muito que isso realmente, esse momento que a gente está passando, servisse como uma lição que se demonstrasse transformadora quando as coisas voltarem ao normal, entre aspas, né? Eu, pessoalmente, eu acho que eu vou me transformar, que essa questão está me transformando, mas isso é uma coisa, como você disse, pessoal, individual. Eu estou querendo pegar isso como ensinamento e levar isso adiante. Agora, pensando na humanidade, eu tenho um sentimento um pouco mais pessimista, que eu acho que isso aqui é um pouco como a gente está doente. Quando você está doente, você fica muito preocupado. Então você toma os remédios, faz tudo que o médico manda, Depois que você fica bom, você volta você esquece tudo aquilo. Então, eu acho que a tendência é essa. Quer dizer, eu acho que depois que passar, a tendência vai ser esquecer. E acho que tem outra coisa ruim também, que é que isso aqui pode gerar também no futuro uma sociedade um pouco mais, sabe, vigilante, as pessoas acharem que tem o direito de vigiar o que o outro está fazendo. Então, se o outro vai querer fazer uma festa, fala, não pode fazer festa, lembra? E se o vírus voltar? O vírus ainda não está totalmente debelado. Eu também tenho medo dos aspectos negativos que podem ser, né, reforçados. Então, eu sou um pouco pessimista na questão de que isso aqui vai conseguir transformar a gente numa sociedade melhor e indivíduos melhores. Mas eu gostaria que isso acontecesse, e eu tenho a percepção de que isso vai acontecer comigo individualmente. Assim, eu acho que eu nunca mais vou ser o mesmo. Nós aqui da nossa família, a gente está tendo a percepção muito clara que tudo vai mudar depois disso, sabe? Cada momento nosso, às vezes a gente está aqui sentado no café da manhã hoje, por exemplo. Cara, que estranho, é diferente a gente estar aqui, a gente não estaria aqui numa sexta-feira normal, dessa maneira, falando dessas coisas. Então, talvez a gente leve alguma coisa boa daqui para o futuro. Mas, enquanto sociedade, não sei, sou um pouco mais pro pessimista. Que legal o papo com o Tony Bellotto, né, do integrante do Titãs, escritor que está lançando aí o seu 10º livro. O papo está muito legal. Falamos sobre outras coisas, também sobre o futuro, né, dos shows, dos musicais, enfim, tem muita coisa legal. Se você quiser ouvir a entrevista completa, está disponível no 45 do Primeiro Tempo. Eu vou deixar o link também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, e esse papo tá incrível com o Tony Bellotto. Chegou a hora do Minuto Superação aqui no Conversa na Pan com meu querido amigo José Luiz Tejon. Qual a mensagem desta semana, Tejon? Olá, meu amigo Patrick Santos, Conversa na Pan, Minuto Superação. Superação. Você vai andar de bicicleta, se você olhar para a roda, cai. Um grande jogador de basquete, de futebol, ele não fica olhando para a bola. Quando você vai digitar com velocidade, você não olha para o teclado. E num instrumento, você vai tocar um piano, um violão, você não olha para o instrumento. Superação é a mesma coisa. Não olha para você. Olha o que você vai fazer com você. O que você vai fazer a partir do instrumento, a partir da vida. Superação que nem bicicleta. Olhou para a roda, cai. Pedala, olha para frente, para o horizonte. Superação é o que você vai fazer com você. Não fica olhando para você. Viva Minuto Superação, José Luiz Tejon. Viva aí, Patrick, grande cara. E mais do que nunca, né, nesse momento, nós vamos precisar de muita superação, e ninguém melhor que o meu amigo José Luiz Tejon para trazer sempre essa mensagem, né? Ele que tem uma história incrível de superação e toda semana está aqui no Conversa da Pan. Valeu, Tejon! Está chegando ao fim o Conversa na Pan de hoje e, claro, sempre no finalzinho, como já é uma marca aqui do programa também, as caricaturas do meu amigo Érico San Juan, ele que humaniza os convidados do podcast 45 do Primeiro Tempo. Aí a frase do Cacá Verá: podemos aprender sobre este momento com as culturas indígenas. E aí também o Ed René Kivitz, o pastor, uma entrevista muito legal, dizendo que a morte nos ensina muito sobre a vida. Aí as caricaturas do meu amigo Érico San Juan, no finalzinho aqui do Conversa na Pan. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá! Conversa na Pan com Patrick Santos.